E agora a gente vai falar dos músculos que estão localizados ali no tronco. Mais especificamente, estão localizados naquela região da coluna, tanto na região anterior como na região posterior. O primeiro grupo muscular que a gente vai ter aqui são os grupos abdominais. Eu vou ter aqui nessa camada mais superficial o oblíquo externo. Tirando o oblíquo externo, eu vou ter o oblíquo interno. E por cima do oblíquo interno eu vou ter o reto abdominal. E por baixo do reto abdominal eu vou ter o músculo transverso do abdômen. E agora a gente vai ver cada um desses músculos. Nesse caso aqui, eu vou ter aqui o músculo oblíquo externo. A origem do músculo oblíquo externo vai ser nas 8 costelas inferiores. E a sua inserção vai ser lá na linha alba. E na crista ilíaca. Tirando aqui o oblíquo, eu vou ter o músculo oblíquo interno. A camada superficial era o oblíquo externo e agora eu tenho o oblíquo interno. O oblíquo interno ele vai ter a sua origem lá no ligamento inguinal, na crista ilíaca e na aponeurose tóraco-lombar. A sua inserção vai ser lá na 12ª costela. Tanto o oblíquo externo quanto o oblíquo interno, quando eles se contraírem, eles vão fazer o movimento ali de flexão do tronco. O oblíquo externo ele vai fazer uma rotação para o lado oposto. Por exemplo, o oblíquo externo direito vai fazer uma rotação para o lado esquerdo e o esquerdo vai fazer uma rotação para o lado direito. Já o oblíquo interno ele vai fazer uma rotação para o mesmo lado, ou seja, o direito vai fazer para o lado direito e o esquerdo vai fazer para o lado esquerdo. Os músculos oblíquos eles são responsáveis por fazer os movimentos aí de rotações também. E além do oblíquo externo, a gente vai ter também aqui o músculo reto abdominal, que é o famoso músculo dos gominhos. Esse músculo ele vai ter origem lá no pubis e a sua inserção vai ser lá no processo estifoide, pegando ali as cartilagens costais da 5ª, 6ª e 7ª costela. Quando esse músculo se contrair, ele vai fazer um movimento de flexão de tronco. E o terceiro músculo, tirando aqui o reto abdominal e o oblíquo externo, a gente vai ter um músculo que funciona como se fosse uma cinta. O nome desse músculo é transverso do abdômen. Esse músculo ele é responsável por segurar ali, por estabilizar a nossa coluna, além também de dar mais estabilidade aos nossos órgãos que estão nessa região. O músculo transverso do abdômen ele vai ter origem lá no ligamento inguinal, lá na crista ilíaca, na aponeurose tóraco-lombar e nas últimas 6 costelas. A sua inserção vai ser lá na linha alba. Então a ação desse músculo é fazer ali uma compressão do abdômen, além também de ser um músculo que vai estabilizar a minha coluna. Ou seja, esse músculo fortalecido, ele funciona como se fosse uma cinta que vai estar ali segurando, pressionando todos os nossos órgãos que estão na região abdominal. Então é por isso que é importante ter esse músculo bem fortalecido para que ele faça esse serviço, para que ele estabilize essa coluna. E o próximo músculo que a gente tem na região da coluna é o músculo quadrado lombar. O quadrado lombar ele vai ter origem lá na crista ilíaca e a sua inserção vai ser lá na 12ª costela, lá nos processos transversos das 5 vértebras lombares. Quando esse músculo se contrair,
ele vai fazer o movimento de flexão lateral. Ou seja, ele faz o movimento de flexão lateral do tronco. O quadrado lombar na direita faz a flexão lateral para a direita e o quadrado lombar da esquerda faz o movimento de flexão lateral para a esquerda. Bom, e agora nós vamos falar de um grupo muscular que é chamado eretores da espinha. Os músculos eretores da espinha estão localizados na região posterior da coluna, obviamente, e eles são formados aí por 3 músculos. Na região lateral eu vou ter o músculo iliocostal. Eu vou ter também aqui o músculo iliocostal cervical. Eu vou ter o músculo longuíssimo. E mais internamente aqui, eu vou ter o músculo espinal. A função desses músculos é fazer aquilo que a gente chama de extensão da coluna. Esses músculos aí terão origem lá nos processos espinhosos, nos processos transversos também, e na parte posterior das costelas, desde o occipital até o sacro e o ilho. Então, a principal ação desses músculos é fazer aquilo que a gente chama de extensão da coluna. Ou seja, nesse caso aqui, eles fazem tanto a extensão da coluna, como também a extensão do pescoço. Outro movimento que eles fazem é ali a flexão lateral. E percebam que a flexão lateral ela vai desde o pescoço até a região lombar. E por que ela também ajuda a fazer? E por que esses músculos também fazem o movimento de flexão lateral? É só observarmos aqui, ó, o vetor das fibras, ó, a direção das fibras. Percebam que algumas fibras elas vão lateralmente. Então, quando elas se contraírem, vão fazer o movimento ali de flexão lateral, tanto da região lombar como também da região cervical. Outro grupo muscular que a gente vai verificar é o grupo transverso espinal. Por que transverso espinal? Porque ele vai ter a sua origem lá no processo transverso das vértebras e a sua inserção vai ser lá no processo espinhoso da vértebra acima. Então, como o próprio nome já sugere, o nome desse músculo é baseado aí na origem e na inserção. Uma vez que, quando eu falo em músculo transversos espinais, eu estou fazendo referência à origem, que vai ser lá no processos transversos, e a inserção que vai ser lá nos processos espinhosos. Então, os músculos que fazem parte desse grupo muscular são os músculos semiespinais, que no caso são esses músculos, os músculos semiespinais e os músculos multífidos. Então, esse aqui é o músculo multífido. E esse aqui é o músculo semiespinal. Além de ter também os músculos dos rotadores. Então, quando eu tiro aqui essa camada, fica mais fácil de visualizar os músculos rotadores. Então, como eu falei anteriormente, fazem parte dos músculos transverso espinal, o semiespinal, os multífidos e, por último, aqui a camada mais profunda, os músculos rotadores. Então, esses músculos, eles também vão fazer os movimentos aí de extensão do pescoço e do tronco. E unilateralmente, esses músculos vão fazer o movimento de rotação do pescoço e do tronco para o lado oposto.
E mais profundamente, no caso esses músculos aqui, ó, a gente chama eles de interespinais. Esse músculo vai ter origem lá no processo espinhoso da vértebra inferior e a sua inserção vai ser lá no processo espinhoso da vértebra superior. Quando esse músculo se contrai, quando os interespinais se contraem, eles fazem um movimento de extensão aí juntamente com os outros grupos, com os eretores da espinha e com os músculos transversos espinais. E outro grupo muscular que a gente tem é o grupo dos intertransversais. Esse músculo vai ter origem lá no processo transverso da vértebra inferior e a sua inserção vai ser lá no processo transverso da vértebra superior. A ação desse músculo é fazer ali uma flexão de pescoço. Além de fazer uma flexão lateral de pescoço, ele também ajuda a fazer uma extensão de tronco e pescoço. Além de fazer movimento de flexão lateral, ele também vai fazer movimento de extensão de tronco e de pescoço. E com isso a gente termina aqui os músculos do tronco, né? Mais especificamente os músculos da região da coluna, torácica e lombar. E se você gostou, deixa o seu like aí e tamo junto.